Também que é o meu irmão, tá? E nós estamos sendo deslocados de uma congregação para outra. Então, quer dizer, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então eu escutei aqui, olha, ontem eu sepultei minha irmã. Não, você devolveu aquilo que era do Senhor. Isso é impressionante, de nós entendemos esta coisa. A colocação está perfeita. Quando nós perdemos um ente querido, é como se nós tivéssemos recebido uma ordem de prisão e um julgamento. Aí você recebeu 20 anos e eu recebi 10. Durante 10 anos nós vamos conviver. No final desses 10 anos, o meu alvará de libertação vem. Você continua preso e eu já estou liberto. Então é uma coisa muito importante de nós entendermos. Os sentimentos é mais ou menos assim: 50% por conhecer a palavra de Deus, a gente fica contente. O outro 50%, o nosso lado egoístico, aí a gente diz assim: poxa, eu não queria que essa pessoa fosse embora agora, ela vai me fazer falta. Porém, muito mais falta ela falta no reino de Deus. Ela faz muito mais falta na presença do Senhor Jesus. Então nós devemos compreender, seguirmos o nosso caminho. Nós ganhamos mais um dia. Eu, quando acordo, a minha oração é bem curta. Eu levanto as mãos aos céus e digo assim: Senhor, muito obrigado por mais este dia de vida. Que eu venha ser útil na vida dos meus amados irmãos. Querida, pode soltar esse além do Deus. Isso não vou entrar na palavra aqui, porque eu já poderia ter ido embora de tudo isso que eu ouvi da parte de Deus do lado de vocês. Então que nós venhamos a louvar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Além do ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza, dor. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu enfim. Não haverá mais
andarão em suas e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jade esse mundo, além do rio azul, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, não haverá mais noite ali, não haverá nem amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. As palmas para você. Amém. Cada um contou a sua história. E eu pensei até que um pedido para eu contar a minha história. Só que a minha história precisa de umas 5 horas. Mas eu vou fazer um resumo bem breve para vocês entenderem só esse ano. Só esse ano. O que foi que explodiu esse ano? Lá em 2018, meu filho me liga, disse assim: pai, tem 2 notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Eu falei: é boa. Anestesia, não é isso? Ele falou: eu fiz um vestibular no Federal e passei de primeira. Uau! Tá, e agora, qual é a ruim? A ruim é que pela minha pontuação eu vou morar em Santa Catarina. Eu falei: e a ruim? Não, eu tenho que morar em Santa Catarina, pai. Eu falei: isso é ruim. Na semana que você nasceu, o Senhor usou um servo que me disse que ao você completar os 18 anos, que você iria abrir a porta de casa e ir embora e não ia voltar. Foi na semana que você nasceu. E você hoje tem 18 anos. E eu estava esperando essa notícia. Pegamos todo o equipamento dele e ele foi direto para Santa Catarina. Então lá, ele mora com a mãe dele, em Botafogo. Aí juntou-se o padrasto dele, pegou todo o equipamento, seguiu lá em Santa Catarina. Conseguimos alugar um apartamento com todo o equipamento já, todo montado. Ele levou somente, porque ele passou para a informática, ciência da computação. Então nós gastamos somente dinheiro com equipamento de som, equipamento de imagem, equipamento de computadorizados. E no primeiro ano da universidade, na avaliação, ele ficou em 4º lugar nos 5 melhores da universidade. A cabeça do menino, hoje com 24 anos, é pura matemática. Mas por que você está começando a história de trás para frente? Porque há cerca de 3 anos atrás, eu fiz um balanço básico dos meus alunos. Me especializei em louvor e adoração. Há uns 3 anos atrás, eu já estava passando da casa de 5.000 alunos. Eu sou formado em transações imobiliárias, sou filósofo, sou teólogo, que Jesus me aceitou lá em 1977. Sou um eterno aprendiz. A equipe que hoje
trabalha comigo há aproximadamente 20 anos atrás, eram jovens e adolescentes, sem condições financeiras. Aí o que nós fizemos? Montamos um pool. E todos aqueles interessados em fazer a obra de Deus, todos eles hoje têm curso superior e que presta serviço para o JC4. E um desses, do JC4, é o meu próprio sobrinho. Ele agora terminando a universidade de teologia, recebeu a credencial de pastor e toda a equipe do JC4 está junto com ele nessa nova caminhada. Aí ele olha para mim e fala assim: mas pastor é o senhor? Eu falei: não, pastor é você. Pastor é posição. Pastorear é ser servo. E eu serei eternamente servo. Então é muito importante que vocês entendam. Eu vou trazer uma palavra bem breve. Não tem necessidade. Hoje é somente agradecimento, somente gratidão. Para dizer assim para você: não fomos nós que nos escolhemos enquanto Deus. Foi Ele que nos escolheu enquanto servos. Foi Ele que nos emprestou os dons. E esses dons geram valores. Valores hoje que nós chamaríamos de real. Mas naquela época, em determinada região, se chamava talento. Então o Senhor Jesus nos trouxe uma parábola muito bonita. Porque Jesus era aquele tipo de pessoa, né? Que ele estaria conversando com pescadores. Então ele chamava de pescadores de homens. Se ele estivesse conversando com criadores de ovelhas, ele chamava de pastor. Quando Jesus queria falar algo mais profundo, ele criava parábolas que somente a pessoa para quem ele estava dirigindo a palavra entendia o que ele estava falando. E uma das parábolas mais bonitas que eu gosto de todas, mas uma das mais bonitas foi aquela parábola quando ele diz assim: ele juntou em determinado momento 3 pensamentos: de candeia, dracma perdida. Dessas 3, a mais bonita que eu achei foi quando ele fala do filho pródigo. Como Jesus não jogava palavras ao vento, tudo era um anzol que ele jogava e trazia algo. Então eu pesquisando, olhando de trás para frente para a Bíblia, de trás para frente, de frente para trás, essa parábola do filho pródigo, aí eu fiquei pensando, com quem Jesus está falando? Gente, eu encontrei. O filho pródigo está lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Nicodemos vivia dentro da casa do Pai, tinha acesso a tudo que era do Pai e estava completamente perdido. Porque uma coisa está na casa do Senhor, outra coisa é ter intimidade com as ordens do Senhor. Então por isso que eu trago essa exaltação, essa forma de você honrar o grilo, esta forma de você mexer com a membresia da igreja, que forma um corpo, onde Cristo Jesus é o cabeça. Então quando você olha para Nicodemos, aí tem aquela pergunta assim: e aí, essa palavra que o Senhor lançou no coração de Nicodemos, você tem que nascer da água e você tem que nascer do Espírito. Será que deu certo? Deu, gente. Deu, porque lá na crucificação estava ali José de Arimateia e Nicodemos a resgatar o corpo que seria reutilizado por Cristo Jesus. Não embalsamar, envolver, usar o aloé e mirra para impedir que o corpo entrasse em estado de putrefação. Então vocês veem que o Senhor Jesus não jogava pérolas aos porcos. Então tudo que o Senhor fazia ali tinha um fundamento.
Aí ele fala de quê? De talento, valor. Aí ele diz assim: um servo do Senhor precisou viajar e chamou 3 de seus servos. A um ele confiou 2 talentos, a outro ele confiou 5 talentos, e ao outro ele confiou 1 talento. Voltando o Senhor de viagem, chamou os 3 servos. Aquele com quem ele havia deixado 2 talentos retornou com 4. Trabalhou e multiplicou. Aquele com quem ele deixou 5 talentos retornou trazendo 10 talentos. Trabalhou e produziu. Se nós observarmos a proporção de 2 para 4 e 5 para 10, vocês vão ver que nada mais nada menos ali tem 100% de produção. Sendo que um tinha mais capacidade do que o outro. Porque muitas vezes a gente quer fazer a obra de Deus, às vezes a pessoa com uma boa vontade, vem um outro e estuda. O estudo te leva um pouco mais à frente, ajuda e muito. Não devemos fazer a obra de Deus hoje em dia somente com a fé, porque a fé ela vai trabalhar em um outro patamar. Mas é preciso que nós tenhamos conhecimento daquilo que nós devemos executar para que nós tenhamos um movimento lógico de outra coisa. Mas ele falou também de um terceiro. O terceiro com quem foi confiado, a quem foi confiado um talento, com medo de perder. É como aquelas pessoas que estão dentro da igreja se aborrecem para. São aquelas pessoas que se entristecem para. São aquelas pessoas que de repente o ânimo acaba, elas param. E ele diz o seguinte: essa pessoa, o talento lhe é tirado, é entregue para quem multiplica, e aquela pessoa é jogada no fogo do inferno. Parábola criada por Cristo Jesus. Então vocês veem que com Cristo Jesus, ou venhamos a produzir, ou produzir. Ah, você pensou o quê? Que eu ia falar que ia te pegar e jogar no fogo do inferno? Não. Se fosse lá no tempo de Moisés, seria apedrejado até a morte. Com Cristo Jesus. Ele diz assim: de maneira nenhuma te lançarei fora. Se os teus olhos forem maus, eu tiro, porque eu prefiro que você entre nos céus sem os olhos do que eu te perder para o inferno. Então, querido, o Senhor Jesus não abre mão de você. O Senhor Jesus não abre mão de mim. Também de um terceiro. O terceiro com quem foi confiado, a quem foi confiado o talento, com medo de perder. É como aquelas pessoas que estão dentro da igreja se aborrecem para. São aquelas pessoas que se entristecem para. São aquelas pessoas que de repente o ânimo acaba, elas param. E ele diz o seguinte: essa pessoa, o talento lhe é tirado, é entregue para quem multiplica, e aquela pessoa é jogada no fogo do inferno. Parábola criada por Cristo Jesus. Então vocês veem que com Cristo Jesus, ou venhamos a produzir, ou produzir. Ah, você pensou o quê? Que eu ia falar que ia te pegar e jogar no fogo do inferno? Não. Se fosse lá no tempo de Moisés, seria apedrejado até a morte. Com Cristo Jesus. Ele diz assim: de maneira nenhuma te lançarei fora. Se os teus olhos forem maus, eu tiro, porque eu prefiro que você entre nos céus sem os olhos do que eu te perder para o inferno. Então, querido, o Senhor Jesus não abre mão de você. O Senhor Jesus não abre mão de mim. É importante que nós venhamos a entender que mesmo que o mar esteja bravio, a noite escura, o vento forte, e parecendo que Jesus apenas dorme em nosso barco, não é isso que está acontecendo. O Senhor age em silêncio para que você venha crescer em estatura e sabedoria.
tirar todas as pedras do caminho. Se ele amansar simplesmente o mar, você fica sem méritos. Aí alguém vai virar para você e falar assim: mas a glória de Deus. Eu não estou falando de glória, eu estou falando de mérito. Eu estou falando de mérito. Então o Senhor te chama, você começa a se capacitar, e você tem que suplantar todas as tuas dificuldades, para que a gente almejadamente chegue lá, no ponto que Ele deseja que nós venhamos chegar, para podermos exatamente chegar ao ponto de ser assim. Quantas batalhas, quantas vezes poderia ter morrido, mas estou aqui para dizer assim: Senhor, com o que eu posso te agradecer? Eu não sei com o que eu posso te agradecer. Vou entrar agora na palavra. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 25, diz assim a palavra de Deus: Davi, juntamente com os capitães do exército, separou da casa de Emã, Jedutum e Asaf homens aptos para profetizarem através de alaúde, saltérios e harpa. Alguns versículos depois está escrito assim: esses profetizavam chefiados pelos seus pais, e os seus pais profetizavam chefiados pelo rei Davi. Havia um grupo. Então foi muito importante eu pesquisar Emã, Jedutum e Asaf, matemáticos, filósofos, profetas, videntes. E também a palavra vidente, para não se confundir com outras culturas, coloca-se profeta. É similar. Emã era neto de Samuel. Quem era Samuel? Samuel foi aquele que foi gerado sob lágrimas. Samuel foi aquele que ainda pequeno foi entregue a Eli na porta do templo, porque ele teria sido oferecido para ter uma vida consagrada ao Deus Todo-Poderoso e agradecido. Todos conhecem a história. Aí você pega Samuel, que teve uma vida sagrada, trabalhando de uma forma tão maravilhosa, que vocês vão observar as vitórias do rei Davi, como anteriormente a do Saul também, eram todas elas preparadas por Samuel. Como é que funciona isso? O rei, para ir para uma guerra, ele tem que ser todo revestido de poder, porque ele vai na frente do exército. Então, em um movimento lógico e racional, o rei teria que morrer primeiro, porque ele vai encarar uma multidão, e depois o cansaço chegando. Espada pesada, armadura pesada. Às vezes viajava, acampava perto dos inimigos para poderem atacar. Então, vamos falar de Davi. Não teria como Davi ir para uma guerra se não passasse primeiro nas mãos de Samuel. Sim, mas para que direção Davi iria com seu exército? Aí ele precisa dos videntes, Emã, Jedutum e Asaf. Aí vocês veem que Emã era neto de Samuel, terceira geração. Na casa de Emã foram encontrados jovens aptos para profetizar. Quarta geração de Samuel. Gênesis. Perseguirei, diz o Espírito, perseguirei até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Tudo bem? Então vocês veem que nós somos a terceira e quarta geração.
Então você vai perceber, filha, diretamente uma palavra para o teu coração, para você entender como é que funciona. O que aconteceu ao longo da tua caminhada foi o mesmo trajeto de José, inocente, foi parar lá no Egito. Daniel, Ananias, Azaria e Misael foram parar lá em Babilônia. Só que tem um detalhe: o nosso pastor, ele também é a terceira geração, ele também é a quarta geração, e ele foi escolhido para inverter a chave dessa casa. Então ele aprendeu. Eu cheguei aqui no primeiro dia e observei isso. Eu te falei isso. A humildade faz com que ele não julgue, mas compreenda. Faz com que ele compreenda e não execute. Entenda bem, ele pode não aceitar, mas ele respeita a individualidade e a presença de Deus na tua vida. Vocês estão conseguindo entender? Jacó não perdeu José. Jacó, como enganador, foi enganado. Mas Deus não tirou o amor do coração. E ele reencontrou o filho. Então são caminhadas que nós fazemos e precisamos compreender que não fomos nós que escolheu o Espírito de Deus. Foi Ele que nos escolheu. Ei, mas quem falou isso foi Jesus. Cuidado, presta atenção. Presta atenção. Se vocês observarem, nós pegamos um celular e entregamos na mão de uma criança. Se esse celular estiver sem internet, essa criança vai farejar esse celular longe. É ou não é? Qual de nós adultos hoje não temos conta bancária, chamar Uber, chamar 99, está tudo ali. Então nós somos hoje o quê? Dependentes da internet. Vocês concordam? Assim, existe uma internet que Ele mostrou para a gente. Cristo Jesus nos mostrou. No batismo de Jesus, compraram a internet para Ele. Essa internet ela desceu em forma de pomba e fez a conexão dele diretamente com o trono do Pai. Então muitas das coisas as quais você vai ver registrado que Jesus falou, na verdade quem está falando ali é o próprio Pai conectado pelo Santo Espírito. Os três são apenas pela conexão. Tá, filha? Hoje, por ser um profissional de louvor e adoração, eu sempre explico para os meus alunos: vocês vão estudar comigo em uma perspectiva científica, onde 2 mais 2 são 4, 3 mais 3, 6. Você vai aprender o que é tonalidade, andamento, harmonia, melodia, ritmo. Mas tem uma segunda parte que vocês vão aprender, chamada perspectiva artística. É onde a sua personalidade vai começar a aprender a emitir sentimentos. E tem uma terceira perspectiva, que é a perspectiva teológica. Como você compreende Deus. Então vocês veem que existe todo um estudo para um adorador. Existe a escola de profetas. E quando eu cheguei aqui, meu pastor, você preencheu os 3 itens. Se você tivesse passado pelo meu curso, eu diria assim: meu Deus, que maravilha. Não. Deus formou você de uma forma toda especial. É nessa simplicidade que você vê, não criticando, mas você passa por aqui músicos maravilhosos e passa músicos mais simples. E você está no mesmo lugar. Na hora de exaltar, você exalta com o coração. Essa é a perspectiva artística. Eu expliquei para um determinado pastor que era uma perspectiva artística, teria que se desenvolver a parte espiritual. Ele olhou para ele e falou assim: o amigo aqui está dizendo que eu sou um artista. Vocês acham aqui que eu louvo o Senhor porque eu sou um artista? Ele viu pelo lado negativo. Querido, artista significa o seguinte: um marido acorda do lado da esposa, ele é marido.
Ele levanta da cama e vai no quarto do filho. Ele é o quê? Ele chega na casa de sua mãe e toma uma bênção. Eu costumo ter que beijar na mão e tomar bênção, tá, gente? Então, se ele chegou na casa da mãe, ele é. Então, a tua personalidade tem a capacidade de se moldar ao ambiente onde esteja. Então, muitas vezes eu cheguei numa igreja que o pastor era um dia de Santa Ceia e esqueceu. Ele estava em cima do altar e não olhou a mesa de Santa Ceia. Porque ele deu a bênção apostólica. Aí todo mundo, pastor, a Santa Ceia. Ele não estava ligado em dizer assim, Santa Ceia do Senhor. Então ele falou, eu não gosto de pregar Santa Ceia, porque sempre estou pregando a mesma coisa. Querido, a palavra de Deus se renova todos os dias. Tentem imaginar quantas vezes eu prego 1 Crônicas, capítulo 25. Porque estou falando de pessoas separadas para profetizar. Então essas pessoas, elas podem passar o que for. Então a luta não é contra a carne, a luta não é contra sangue. Então como é que eu vou ter acesso à tua vida para eu apresentar Cristo Jesus? Através do amor. Através do amor, eu vou mostrar para você que o amor não é um sentimento, é uma atitude. Se eu não transformar a tua vida para melhor, de que me serve o amor? Então é importante essa simplicidade com a qual, meu pastor, você trabalha. Por isso eu sempre elogio todos esses pontos. Não vai adiantar as grandes hermenêuticas que a gente estudou, as homiléticas, as histórias profundas de Israel. Não tem como você estudar Israel e aplicar no Brasil. Não tem como, gente. Por favor. Passei 40 anos da minha vida acreditando que a mulher samaritana era uma prostituta. Todo pregador falava isso para mim. Um dia, o meu sobrinho falou assim, tio, lê o que está escrito. Gente, olha o que está escrito. Em determinado momento, Jesus diz assim para ela, vá, chame teu marido e vem. Aí ela falou assim, eu não tenho marido. Aí Jesus responde para ela, que disseste não tem marido? Porque 5 maridos já tiveste. E esse que você tem não é teu. Jesus não falou que ela era mulher de 5 homens. Jesus falou que ela casou com uma pessoa, essa pessoa morreu. Ela casou com um irmão. Porque na lei deles, só pode casar dentro da parentela. O segundo irmão morreu, ela casou com o terceiro. O terceiro morreu, ela casou com o quarto. O quarto morreu, ela casou com o quinto. Aí tem um detalhe básico aí. Cada morte gerou uma junção de patrimônio. Então aquela mulher era poderosa. Então ela burlou a lei, casando com a 6ª pessoa, que não era daquela parentela. Aí ela deu legalidade. Por isso que Jesus estava dizendo, professor, por que você afirma que ela não era prostituta? Muito simples. Porque você lendo a continuidade, você vai perceber que ali Jesus fez daquela mulher uma missionária. Ela retorna para a aldeia, fala que conheceu o profeta e que ele falou da salvação. Todos aceitaram a palavra da salvação. Se ela fosse uma prostituta, eles não a ouviriam. E tem um detalhezinho que a gente não pode esquecer. Os discípulos de Jesus estavam dentro daquela aldeia, buscando comida para a carne, e esqueceu do Espírito. Então é importante que nós venhamos a entender que nós fomos chamados para algo eterno, para algo superior. Então, a partir do momento que nós começamos a entender que não fomos nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Com muita propriedade deixa escrito assim: nós somos sacerdócio santo, povo adquirido pelo poder de sangue. Samuel chegava a matar 1000 bois para
realçar a espiritualidade sobre Davi, a palavra diz que ele tinha Gadita, da tribo de Gad, Gadita, guerreiro que valia por 100 homens, e tinha Gadita que valia até por 1000 homens, com o poder do sangue que Samuel invocava no mundo espiritual. Porém, hoje, aquele que nos escolheu manifestou-se de forma humana para que o seu corpo fosse entregue. Ninguém prendeu Jesus, ele se deu. E Isaías, com muita propriedade, diz assim: e o menino se nos deu. Seu nome será maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E a gente pode completar com os outros versículos: Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A gente pode vir para João e ele diz assim: eu te escolhi, e tu comigo vai prestar atenção que o Pai é o grande agricultor, eu sou a videira verdadeira. Aquele que estiver ligado a mim dará frutos, e de constante eu vou estar podando para que ele dê mais e mais frutos. Por quê? Porque para entrar no reino dos céus você não vai poder entrar sozinho, porque você está imbuído de valores, você está imbuído de talentos. Então, se você é uma alma, o Senhor vai cobrar das tuas mãos no mínimo 2. Porém, queira você saber que o nosso Deus, meu pastor, trabalha de forma geométrica. O que significa isso? Progressão geométrica. Na aritmética seria 1, 2, 3, 4, 5. Com Jesus não. Com Jesus é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. E assim. Todos esses que você tem derramado azeite sobre a cabeça e recebe o título de obreiro, esses estão multiplicando os valores de Cristo Jesus que permanecem sobre a sua vida. Então, que de uma forma toda especial possamos constantemente. Você me diz assim: você vem uma vez por ano. Das 22 congregações da nossa DIG, se eu conhecer uma dúzia, eu conheço muito. Não dá tempo. Eu dou aula em 8 lugares diferentes, dou aula de domingo a domingo, e ainda tem o escritório para eu tomar conta. E graças a Deus, as minhas crianças que eu comecei formados há 20 anos atrás aproximadamente, todos esses estão nas devidas posições, e é isso que eu vejo na tua vida. Hoje, com 60 anos, Jesus me aceitou com 14. Então você vê que é um privilégio chegar assim e encontrar um irmão gêmeo que pensa exatamente como eu penso. Certo? Então, que essa palavra, queridos, tenha caído no coração de vocês como semente